Fala galera, esse é o Robot Zoando e como vocês já podem ver aqui na bancada, né? A gente tem toda essa linha de produção, digamos assim, das nossas plaquinhas de F para plaquinhas de ESP para controlar os robôs de combate, principalmente os robôs de MDF. Mas qual é a ideia de hoje? Hoje eu vim falar para vocês como gravar, né, tá aqui elas já soldadas atrás, como gravar essas placas, como mudar o código delas, elas já soldadas aqui. Vocês viram no vídeo anterior que eu tinha o ESP solto, encaixava ele aqui nesse adaptador, encaixava aqui e aqui eu conseguia passar o código. Mas imagina que eu soldei uma e esqueci de passar o código, que realmente já aconteceu, tá? Ou eu quero modificar o código, quero fazer alguma alteração. O que é que eu precisaria fazer? Então, vamos pegar por base essa plaquinha aqui que já tem as coisas soldadas atrás. Eu já tenho os dois resistores que eu preciso para quando ligar o ESP ele funcionar, né? Que é no reset e tem um outro pino que é importante ter um resistor. Então, tendo esses dois resistores, ao ligar o ESP ele já funcionaria, né, com o código que está nele. Então, para mudar o código, eu também precisaria ter esses dois resistores. Então, imagina que eu tenho o ESP sozinho, sem estar soldado nessa placa. Eu precisaria colocar os resistores nos pinos certos, né? O pino de reset, eu acho que o pino IO15, se eu não me engano, alguma coisa assim. E eu também preciso colocar o IO0 em GND quando eu for gravar, certo? Então, o que é importante a gente destacar aqui? Se eu tivesse só o ESP, eu ia ter que montar ele numa plaquinha, numa protoboard, alguma coisa para colocar os dois resistores. Como essa placa já tem os dois resistores que são fundamentais, eu não vou precisar colocar dois resistores à parte, né? E a ideia aqui é como regravar essa placa, né? Então, se essa placa já tem os resistores, não tem por que a gente colocar. Vou ficar repetindo isso. Então, o que é que a gente precisa para gravar já com base nessa placa, né? Tá aqui outra, já com os componentes soldados. O que é que a gente vai precisar? Olha só. As ligações são simples. Primeiro aqui, eu tenho aqui um Arduino Uno. Poderia ser, por exemplo, um outro Arduino que eu estava usando, o IMOS, né? Que é entre aspas, um tipo de Arduino que já é com o ESP. Então, ele aqui, ó. Com ele aqui, eu já fiz o teste com ele. Os pinos são basicamente os mesmos. Mas o que é que a gente precisa? Primeira coisa aqui, no Arduino, a gente tem que colocar um jumper. Que esse jumper, ele vai vir daqui, ó. Ele vai pegar o reset do próprio Arduino e ele vai ligar esse reset em um GND. Porque com isso eu faço com que esse chip aqui do Arduino fique sempre resetado. É como se ele não tivesse aqui. Então eu preciso colocar esse fio entre o reset e o GND. Pronto, isso aqui da placa do Arduino. E da placa do ESP. Então agora a gente vai dar uma olhadinha aqui na pinagem do ESP. Certo? Deve estar colocando aí na tela a imagem dele. E a gente vai ver dos pinos que a gente precisa. A gente vai precisar soldar um fio aqui no VCC do ESP, que no caso aqui na placa esse fio é amarelo. Então do VCC a gente vai ligar aqui no Arduino no 3.3, já que o ESP é 3.3. Então do VCC do ESP para o 3.3 do Arduino. Do GND do ESP, que é desse outro lado, para um outro GND do Arduino. Então aqui tem dois GNDs, um GND eu vou ligar aqui no GND do ESP. O TX e o RX do ESP, que são esses pinos aqui em cima, né, o TX e o RX, eu vou ligar no TX e RX do Arduino. É TX no TX, RX no RX, tem que ligar igual. E por último, é fundamental se a gente quer gravar o ESP, que a gente pega aqui esse quarto pino aqui da esquerda para a direita, que é o IO0, e também coloca ele em GND. Então eu soldei mais um fio aqui e liguei ele em GND. Com essas ligações agora, quando eu ligar o meu Arduino Uno, o meu ESP ele vai entrar em modo de gravação. Se eu tirar esse IO0 do GND, ele vai funcionar com o código que está dentro dele. Certo? Então vamos fazer o seguinte, eu vou tirar aqui o GND, o código que está dentro desse aqui já é o código do robô de combate, que eu falei, código de controlar robô, ou seja, vai ficar o LED aceso direto, se eu não me engano, eu acho que foi o último código que eu deixei nele, vamos ver, ó, liguei, ficou aceso direto o LED dele, significa que ele está rodando aquele código. Agora eu vou desligar, ó, vou ligar aqui o GND, e aí não vai ficar mais aceso o LED, ele talvez dê uma piscada, mas não vai ficar aceso direto, ó, piscou e ficou apagado. Significa o quê? Que ele deve estar no modo de gravação.
Vamos testar se ele realmente está no modo de gravação. Vou abrir uma IDE de Arduino aqui. Vou passar o código, aquele código convencional do Blink. Para isso, eu vou definir a porta, né, da minha IDE como a porta do Arduino, que vai ter o Arduino Uno. Ele vai reconhecer a placa que é um Arduino Uno. Então, eu posso colocar a porta de comunicação que tiver aqui. E vou colocar um ESP genérico. Abri o código Blink, só vou agora passar o código. Então, ele vai compilar e passar. Quando ele estiver terminando de passar, eu volto aqui para comentar. Bem, na primeira tentativa ele comunicou, mas deu algum erro. E eu já vi isso acontecer algumas vezes. Provavelmente, não sei se esses fios já estão meio ruins, né? Mas, em teoria, deveria funcionar. Talvez algum mau contato aqui nos fios. Beleza? Vamos lá, vamos tentar de novo. Vamos desligar e ligar o Arduino para ver se é isso. Reconectei. Então, tentei algumas vezes e deu alguns erros. O que é que eu estou supondo que seja? O ESP, ele até consome uma corrente meio elevada, que talvez o regulador de tensão desse Arduino não esteja sendo suficiente para alimentar o ESP. O Arduino tem até um regulador bom de 5 volts, mas ele não tem um regulador bom de 3.3 volts. Isso pode estar gerando esse problema de não gravar. Se eu usar essa outra placa aqui, os testes que eu fiz, quase sempre, eu acho que não me lembro de ter dado nenhuma vez um problema na hora da gravação, como dá no Arduino Uno. Mas eu já consegui também usando o Arduino Uno. Tá? Já consegui algumas vezes fazer funcionar. Então aqui vou tentar de novo, vou tentar reposicionar, mas sim, no Arduino Uno vocês podem ter algumas falhas, né? Alguns erros durante essa tentativa, muito provavelmente por causa do regulador de tensão de 3.3 volts do Arduino. Vamos lá, vou tentar de novo. Olha aí. Agora começou a passar. Tá vendo que está piscando? Então, essa piscando é que ele está recebendo o código, já está em 50%. Pronto, terminou de passar o código, deu a piscada final. Ué, mas ele não está com blink. Por quê? Porque ele ainda está no modo de gravação. Para ele sair do modo de gravação, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso retirar o GND do I/O 0 e resetar o ESP. Como é que eu faço para resetar? Eu posso tanto tirar o VCC e ligar de novo, quanto o GND ligar de novo, se eu não me engano. Ou mesmo aqui, ó, desligar o Arduino da USB e ligar o Arduino da USB, que é o que eu vou fazer. Melhor que desligar logo tudo, né? Desliguei o Arduino da USB, religuei o Arduino na USB. Não conectou, né? Não tá, agora acendeu. Olha aí. Então, realmente, passou o código Blink para nossa placa do ESP. Então funcionou usando o Arduino Uno, mas como eu falei, podem surgir algumas dificuldades, mas é possível sim gravar usando o Arduino Uno. E agora, vamos entrar novamente no código, vamos entrar novamente no modo de gravação do ESP para passar o código, tem que deixar aceso, para passar o código do robô de combate, né? Então vamos tentar, vou abrir aqui, já tem o código aberto, o mesmo esquema, né? Vou selecionar a porta que estiver reconhecendo o Arduino, um Arduino Uno, a porta de comunicação, colocar um ESP genérico e novamente clicar para passar o código. Ele vai compilar e vai tentar enviar. Então, quando ele estiver compilando, terminando, eu volto aqui para mostrar o final do código passando. Olha aí, nessa primeira tentativa agora de passar o código do robô, já não deu certo. Ele ficou tentando conectar e não foi. Não conseguiu terminar a conexão. Como a gente viu, pode ser realmente que seja algum fio aqui, que talvez esteja com um mau contato, mas a minha suposição maior realmente é a questão do regulador de tensão aqui do Arduino Uno, que não é tão potente, né? Tentar novamente. Segunda tentativa, basicamente o mesmo problema. Ele até o Arduino aqui fica piscando, tentando haver alguma conexão, mas não chega nada aqui no ESP, né? Como se realmente ou ele não tivesse bem alimentado, ou tivesse algum problema, mas ele fica tentando e não consegue enviar. Vamos tentar a terceira vez. Olha, tive um resultado agora, viu? Quando ele estava tentando enviar o código para o ESP, eu tirei o VCC do ESP, né, do 3.3, e coloquei de novo. E aí ele começou a passar o código, como vocês podem ver aqui, que está piscando a cada bloco que ele vai recebendo. 100%, pronto, terminou de gravar. Então agora, se eu tirar o GPIO do GND e resetar o ESP, ele deve ficar o LED aceso direto, que é o código do nosso robô, né? Tirei, coloquei, acho que ainda estava com contato aqui, né?
Tirei. Coloquei, olha aí, ficou aceso. Direto, indicando que passou o código do robô. Vou tentar mais uma vez, vou passar dessa vez um código de blink, só que eu vou alterar o piscar do blink. Ao invés de ser 1 segundo ligado e 1 segundo desligado, vou fazer ele piscar mais rápido. 100 milissegundos ligado e 100 milissegundos desligado. Novamente, colocar o ESP em modo de gravação. Como é que eu faço? Tiro a alimentação do ESP, boto o GPIO 0 em GND, e agora eu vou deixar o seguinte, vou fazer o seguinte, vou deixar para religar o ESP só quando ele estiver passando o código. Pode ser que isso facilite, né? E eu consiga de primeira. Vamos fazer esse teste. Cliquei aqui para passar o código, então o Arduino está compilando. Assim que ele terminar de compilar, ele vai começar a querer enviar. E vai dar um tempo de enviar, que vai ser quando eu vou ligar o ESP aqui. Eu não tinha selecionado a porta do Arduino. Então, novamente selecionei a porta do Arduino, compilando para enviar daqui a pouco. Pronto, apareceu ali que está tentando conectar. Então, vou tentar ligar o ESP agora. Liguei. Será que vai? Será que dá certo essa técnica? Aparentemente não. Ele continua tentando enviar. Opa, foi. Foi. Olha aí. O ESP agora novamente está recebendo o novo código. Então, talvez seja isso, né? Deixar ele desligado e na hora que ele quiser enviar, ligue. Mas se bem que eu acho que também depende de cada Arduino que você tenha, né? Como eu falei, tem alguma outra versão, aquela outra versão do Emos que já tem o 3.3. Então, mas aqui, ó, o que eu estou querendo mostrar é que dá para gravar a placa usando um Arduino. Novamente aqui, vou desligar, né, para resetar ele. Desliguei, vou tirar o GND, vou religar o ESP e olha aí o blink piscando mais rápido. Então, funciona, dá para usar, é isso que importa, né? Talvez às vezes com um jeitinho ou outro, mas funciona. Era isso que eu queria mostrar hoje para vocês, certo? Como eu falei, já usei o Emos. Com o Emos costuma ser bem mais rápido, bem mais direto, até porque o Emos ele já tem a principal alimentação dele, né? Ele já precisa alimentar um ESP, então ele já tem um regulador de 3.3 volts com mais corrente, né? Um regulador mais potente, o que não é o caso do Uno. Então aqui, como eu falei, raramente eu tenho algum problema para fazer esse esquema, né? Esse mesmo esquema eu ligo aqui e geralmente passa direto. Aqui no Uno, ele está explicando problema às vezes, mas também é possível usar. Então espero que vocês tenham gostado. Já sabem, críticas, dúvidas, sugestões são sempre muito bem-vindas. Ajudem o canal curtindo, compartilhando. Por isso é hoje e valeu!